Eu sou o Major Moura, sou professor de Legislação de Trânsito e nós vamos abordar hoje sobre as resoluções que foram cobradas no concurso, no edital do concurso para a Guarda Municipal do Recife. Analisando as 391 resoluções do CONTRAN, nem todas estão em vigor e nós separamos aquelas que dizem diretamente respeito à atividade de fiscalização de trânsito que são realizadas pelos agentes de trânsito urbano. E aí a gente vem para a resolução 4 do CONTRAN, que é um tópico interessante. Quando o cidadão adquire o veículo, qual é o prazo que ele tem para registrar o veículo? Pela resolução 4, que foi alterada recentemente, hoje o cidadão que compra, que adquire o veículo, ele tem 15 dias de prazo para registrar seu veículo no domicílio onde ele reside, de acordo com o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí a gente vem seguindo a resolução 5. Visualizei a possibilidade de questão nesta resolução que trata da vistoria dos veículos, especificamente nos artigos 1, 2 e 3. O artigo 3 é bem interessante para os candidatos. Diz: não se realizará vistoria em veículo com laudo pericial de perda total. Então, cuidado na prova, porque se cair essa questão dizendo que pode haver a vistoria em veículo com laudo de perda total, a resposta ela é falsa. Seguindo, nós temos a resolução importante, que é a resolução 11, que estabelece critérios para dar baixa no registro do veículo. O veículo registrado, ele será cadastrado no RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, e ele recebe a identificação externa com placas dianteira e traseira, sendo a traseira lacrada a estrutura dos veículos, e uma identificação alfanumérica, denominada de registro. Você deverá dar baixa nesse registro. Quando ocorrerá? Quando o veículo for irrecuperável, definitivamente desmontado, sinistrado com laudo de perda total e vendido ou leiloado como sucata. É bem interessante, é uma possibilidade de questão nesta resolução 11. Seguindo, a gente vem para a resolução 14, que trata dos equipamentos obrigatórios dos veículos, especificamente nos incisos 1, 2 e 3, que tratam dos veículos, no caso, automotores, ônibus elétricos, semi-reboques, ciclomotores, motocicleta, motoneta e o triciclo. Então, atentar para esses equipamentos obrigatórios desses veículos. Há uma grande, hoje, problemática com relação à motocicleta. Há uma possibilidade de questão em cima de motocicleta. Possivelmente, o tema da redação será nesse sentido, de violência no trânsito, redução de criminalidade no trânsito, da violência no trânsito, ou até a década da segurança no trânsito. Chamo a atenção para a resolução 18 do CONTRAN. Senhores, não existe a obrigatoriedade de transitar com farol aceso o veículo de 4 rodas, exceto para o ônibus, quando circular na faixa própria dele, e a motocicleta, motoneta e ciclomotor, 24 horas. Em uma rodovia, ele não é obrigado. Pela resolução 18 do CONTRAN, existe uma recomendação para que os órgãos de trânsito realizem campanha nesse sentido. Uma resolução que eu vi interessante, a resolução 24. O veículo ele terá uma identificação externa, no caso, uma identificação no chassi ou no monobloco, onde deverá ser gravada esta numeração do chassi. E aí os senhores virão para a resolução 24 do CONTRAN e diz onde deverá estar gravado. Na coluna da porta direita, no caso, no compartimento do motor, em pelo menos vidros, 2 vidros, e aí a gente vem para a numeração VIN e a numeração VIS. Atentar para o artigo 2º da resolução 24. A resolução 26 do CONTRAN, interessante, transporte de passageiros, onde a carga deverá ser transportada nos veículos de transporte passageiro, num local específico para a carga, que no caso desses veículos é o bagageiro. Interessante o artigo 3º, que fica proibido o transporte de produtos considerados perigosos com relação específica, de acordo com a legislação específica, nesses veículos de passageiro. Muito interessante esse artigo 3º. Aí, passamos para a resolução 30. Quais os temas das campanhas nacionais de trânsito? Os temas serão estabelecidos pelo CONTRAN. E aí nós tivemos temas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Senhores, o ano de 2011 teve como tema da campanha nacional de trânsito Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito. Juntos podemos salvar milhões de vidas. É interessante, poderá ser inclusive o tema da redação. Seguindo, nós chegamos à resolução 35 do CONTRAN, que trata sobre a medição sonora, a poluição sonora praticada pelos veículos, especificamente no artigo 1º
e segundo com relação a 93 decibéis. É interessante essa resolução e estes dois artigos com possibilidade de questão. E aí a gente vem para a resolução 37 do CONTRAN, que fala sobre a utilização de alarmes sonoros, especificamente no artigo 2º, o que diz: o dispositivo que se refere ao artigo 1º deverá produzir um alarme sonoro, produzir sons, ele poderá. Agora, não poderá produzir, artigo 2º da resolução 37, sons contínuos ou intermitentes, assemelhados a utilizados privativamente pelos veículos de socorro de incêndio, salvamento, polícia, de operação, fiscalização de trânsito e ambulância. Não pode. E o inciso 2, emitir sons contínuos e intermitentes por um período superior a 1 minuto. Senhores, este inciso 2 foi questão da prova rodoviária, da Rodoviária Federal 2003. Vamos para a resolução 38 do CONTRAN. É interessante porque trata da obrigatoriedade da sinalização em entradas de garagens de uso coletivo, postos de gasolina, que vulgarmente é chamado de olho de gato. A resolução 38 do CONTRAN fala sobre essa obrigatoriedade. Já a resolução 39 eu acho interessante porque é questão de ondulações transversais. Vulgarmente nós temos os quebra-molas, que são, no caso, construídos sem autorização do órgão de trânsito específico, que no caso seria o órgão municipal com circunscrição sobre a via, se fosse num local, numa cidade onde o trânsito está municipalizado. E aí a gente vem para o artigo 34 do Código e a regulamentação através da resolução 39. Existem dois tipos de ondulações transversais que estão previstos no artigo 3º dessa resolução 39. Tipo 1, com largura igual, aí a gente vem, a da pista, comprimento de 1,50 m e altura de 0,08 metros. Tipo 2, comprimento igual à largura da pista, a largura igual à largura da pista e o comprimento, desculpem, de 3,70 m e altura até 0,10 metros. Chama a atenção para o artigo 6º dessa resolução, porque os sonorizadores de redução de velocidade só poderão ser instalados em vias urbanas sem edificações lindeiras e em rodovias em caráter temporário, quando houver obras na pista. Isso é interessante. E aí a gente vem para a resolução 43 do CONTRAN. Tornar facultativo, senhores, em caminhões, ônibus e em micro-ônibus, o espelho retrovisor interno, quando portarem retrovisores externos de ambos os lados. É interessante isso aqui. A resolução 44, ela fala sobre o requisito técnico de encosto de cabeça. Senhores, o encosto de cabeça ele é obrigatório. Aí diz o artigo 1º, os automóveis nacionais ou importados deverão ser dotados obrigatoriamente de encosto de cabeça. Parágrafo 1º. A aplicação do encosto de cabeça nos assentos centrais, senhores, ela é facultativa. E o parágrafo 2º desse artigo 1º diz: nos automóveis esportivos do tipo 2 ou mais, ou nos modelos conversíveis, é facultativo o uso de encosto de cabeça nos bancos traseiros. Isso é uma questão bem interessante para a prova. A resolução 46 está bem em moda também a questão do transporte saudável, que é a bicicleta. Quais os equipamentos obrigatórios para a bicicleta? Aí diz o artigo 1º, espelho retrovisor do lado esquerdo acoplado ao guidão e sem haste de sustentação. Campainha, entendido como tal, dispositivo mecânico, eletromecânico, elétrico ou pneumático capaz de identificar uma bicicleta em movimento. Sinalização noturna, composta de retrorefletores com alcance mínimo de visibilidade de 30 metros, questão boa para a prova, com a parte prismática protegida contra as intempéries. Nos seguintes locais: na dianteira, nas cores branca ou amarela, na traseira, na cor vermelha, laterais e nos pedais de qualquer cor, uma questão boa para a prova. Agora o artigo 2º desta resolução, ele mostra quais as bicicletas serão desprovidas destes equipamentos. Estão dispensadas do espelho retrovisor, senhores, e da campainha, apenas esses dois equipamentos obrigatórios, estes veículos: bicicletas destinadas ao mountain bike, downhill, que é a descida de montanha, freestyle, que é a competição em estilo livre, competição olímpica e pan-americana, competição em avenida, estrada e velódromo. Bem interessante para uma questão de prova.
Pulamos para a resolução 53. Interessante. Prazo de custódia de veículo. O veículo, ele, apreendido, irá para o depósito e nele permanecerá por até 30 dias, é o que diz o Código de Trânsito. Mas como é a separação? Quantos dias? E aí o legislador regulamentou através da resolução 53. Quando a infração não tiver fator multiplicador, a apreensão do veículo no depósito dará de 1 a 10 dias. Por exemplo, o artigo 253 do Código não tem fator multiplicador e cabe a apreensão, bloquear o veículo bloquear a via com o veículo. No caso de infrações que sejam multiplicadas por 3, a permanência no depósito será de 11 a 20 dias. Exemplo, disputar corrida por espírito de emulação, artigo 173 do Código. E de 21 a 30 dias, a infração do artigo 174, que ela é gravíssima vezes 5. Então, de 1 a 30 dias, assim dividido, assim mostrado pela resolução 53 do CONTRAN. Passamos então para a resolução 56, que trata de veículos de coleção. Foi questão de prova da Rodoviária Federal. Quando o veículo é considerado de coleção? Ter sido fabricado há mais de 30 anos, depois integrar uma coleção e apresentar certificado de originalidade. Isso é interessante para efeito de questão de prova. Aos senhores que estão estudando para o concurso, atentem para estas resoluções. Então, amanhã teremos mais e façam exercícios em cima das resoluções. Certamente na prova teremos questões de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito.